A história começa com um garoto do ensino médio chamado Hidaka Akira. Na vida escolar, que as pessoas chamam de juventude, que mantém os alunos ocupados com amigos, amores, estudos e atividades extracurriculares, existe um aluno solitário como Hidaka. Ele acredita que todos têm grandes expectativas ao entrar no ensino médio, até que finalmente algo acontece com ele. Enquanto isso, em outra parte da escola, há uma garota chamada Chiyo Tsukumon. Ela chega para seus colegas de classe com uma sacola plástica média que contém muitos lanches. Isso surpreende seus colegas. Chiyo diz a eles que não vai dar nada a eles. Por outro lado, outro colega de classe de Chiyo se pergunta como Chiyo, que come muita comida, ainda tem um corpo ideal. Acontece que Chiyo também é colega de classe de Hidaka, e já se passaram 2 meses desde a matrícula. A vida escolar acabou de começar, e todos na classe parecem ter seu próprio grupo de amigos. Mas não para Hidaka. Ele está seguindo com sucesso o caminho de ser um solitário. Ele até vai ao banheiro da escola apenas para comer. Ele pensou que comer no banheiro era apenas uma piada. Além disso, ele está preocupado com a higiene. Mas ele não tem amigos na aula de qualquer maneira, e deve estar tudo bem já que a comida está em uma sacola. Acontece que Hidaka mudou de escola e isso o fez esquecer de fazer amigos. Percebendo isso, ele só quer passar seu tempo em silêncio e não está procurando juventude ou qualquer outra coisa no ensino médio. Mas de repente, Chiyo aparece na frente da porta do banheiro. Parece que ela está procurando por ele, então ela pergunta se ele pode abrir a porta. Hidaka diz que não, e também diz a Chiyo que ela entrou no banheiro masculino. Então Chiyo diz a ele que sabe disso. Depois disso, Hidaka pede que ela vá embora. Mas, em vez disso, Chiyo diz a ele que não precisa se preocupar com ela. Ela se pergunta por que Hidaka come no banheiro, e Hidaka revela que é porque ele não tem amigos. Logo, Chiyo percebe que Hidaka é o completo oposto dela, já que Chiyo é brilhante, popular e o centro da classe. Acontece que Chiyo apenas achou que o pão de Hidaka parecia delicioso e ela o queria. Isso faz Hidaka se perguntar, já que ele sabe que Chiyo estava comendo muito pão na sala de aula mais cedo. Chiyo se defende dizendo que arroz e pão estão em estômagos separados. Mas depois disso, Hidaka come seu pão rapidamente de propósito. Ele fez isso porque acha que Chiyo não pode fazer nada a respeito. Mas um incidente inesperado acontece. Quando Chiyo ainda está dentro do banheiro, ela tranca a porta para que os dois fiquem dentro do banheiro. Surpreendentemente, Chiyo se aproxima dele e sobe até suas coxas. Hidaka fica chocado e diz a ela que não precisa subir. Mas Chiyo diz que vai desabotoar o botão de Hidaka. Isso deixa Hidaka em pânico. Então Chiyo acaba mordendo o pescoço de Hidaka. Ainda em pânico, Hidaka rapidamente conecta o incidente com seu desejo, que é passar o tempo em silêncio. Depois de sugar o pescoço de Hidaka por alguns momentos, um pouco de sangue aparece na boca de Chiyo. Acontece que Chiyo mordeu o pescoço de Hidaka antes, como se fosse um vampiro. No final, Chiyo dá a ele um band-aid. Chiyo agradece Hidaka por isso. Ela deixa claro dizendo obrigado pela refeição. Acontece que Chiyo é realmente um vampiro. Mas Hidaka tem que manter o incidente em segredo e manter o relacionamento escondido. Na sala de aula, depois da escola, Hidaka está confuso para onde ir. Ele está pensando se vai para a biblioteca ou para algum lugar. Por outro lado, um colega de classe pede a Chiyo para sair. Mas rapidamente, o amigo próximo de Chiyo diz a ele que ela também está planejando convidar Chiyo. Chiyo age como se estivesse confusa na frente de seus colegas de classe. Na mente de Hidaka, ele admite que Chiyo é uma garota popular com todos a puxando todos os dias. Ele acha que parece bastante difícil para ela. Além disso, ele acha que não consegue se relacionar com o mundo dela. Hidaka finalmente vai para a biblioteca da escola. Ele fica surpreso ao ver Chiyo lá, sabendo que ela foi convidada para sair por alguns de seus amigos antes. Antes, ele achava que seria um dia tranquilo porque não seria perturbado por Chiyo. Em 1 minuto, Chiyo está na frente dele. Isso faz Hidaka retirar o que acabou de dizer. Chiyo explica a Hidaka que houve problemas,
Então ela deu um fora nos amigos que a convidaram para sair. Mesmo Tio diz essa coisa bastante dura com um sorriso. De repente, Tio pegou o livro que Daka está lendo atualmente. Acontece que o livro é o Dicionário Completo de Vampiros. Logo, Tio pergunta a Hidaka se ele está pesquisando sobre ela. Ele diz a ela que está pesquisando sobre sua fraqueza com mais precisão. Então sim, Tio, a pessoa mais popular da classe, não é humana. Tio é um vampiro e a única que sabe disso é Hidaka. Vendo Tio, Hidaka pensa que é sua oportunidade. Como Tio é um vampiro, ele quer perguntar a ela se o livro de vampiros que está lendo é verdadeiro ou não. Mas Tio só vai contar a ele se tiver algum benefício. Ouvindo isso deixa Hidaka com raiva, mas ele diz que vai sofrer algum dano por um ganho maior. Finalmente, ambos concordam. Hidaka começa a perguntar a ela sobre os famosos, que é o vampiro que suga o sangue humano. Tio diz a ele que é verdade, mas também existem substitutos. Isso faz Hidaka dizer a ela para apenas usar os substitutos. Mas com um gesto arrogante, Tio diz que tem suas próprias preferências. Hidaka se pergunta com essa afirmação, mas decide continuar a perguntar sobre outra famosa, que é fraca à luz do sol. Tio admite e é por isso que ela sempre usa mangas compridas durante o dia. Ela não gosta, mas isso a faz não virar cinzas ou qualquer outra coisa. Em seguida, Hidaka pergunta a ela se os vampiros têm medo de cruzes. Mas como Tio não é religiosa, ela realmente não sabe sobre isso. Então Hidaka continua perguntando se o vampiro morrerá se uma estaca for cravada no coração. Ouvindo isso, Tio mostra uma resposta assustadora. Ela então diz a Hidaka que qualquer um morreria disso. Hidaka continua perguntando se os vampiros têm medo de alho. Inesperadamente, diferente dos vampiros comuns, Tio adora alho. Mas ela diz que pode haver vampiros assim. Ela também diz com entusiasmo que o alho é incrível. Depois disso, Hidaka continua perguntando se os vampiros se sentem compelidos a contar um grande número de pequenos objetos. Ela parece confusa e pergunta o que é. A Hidaka continua perguntando outras coisas sobre vampiros, como medo de prata, fraqueza contra a água corrente, não pode entrar em uma casa sem convite e assim por diante, mas isso deixa meio desesperado. Ele acha que o livro é inútil e que quase nada do livro é preciso. Além disso, Tio concorda com ele. De repente, Tio está olhando fixamente para Hidaka até que ela começa a suar. Lentamente, ela vai até ele. Ela diz a ele que vai pegar sua recompensa prometida no momento. Depois disso, ela está sugando o pescoço dele na biblioteca. Ela cobre seu ato com o livro de vampiros. Hidaka fica tão chocado que diz a Tio para pelo menos escolher um lugar melhor para morder. Mas, em vez disso, Tio pergunta a ele se isso o excita. Mas logo ela explica que está apenas brincando. Em 1 minuto, ela diz a ele que vai embora no momento. Lembrando que o dia inteiro foi no ritmo de Tio, Hidaka se sente aliviado ao ouvir que ela quer ir embora. Antes dela ir embora, Hidaka pergunta a ela sobre o motivo de ela sempre morder o pescoço quando suga sangue. Ele acha que é apenas a imagem que as pessoas têm dos vampiros. Ele se pergunta já que existem lugares mais fáceis para morder, como o braço. Rapidamente, Tio mostra uma expressão realmente assustadora. Ela diz a Hidaka para não fazê-la dizer coisas estranhas. Mas Tio acaba dizendo que Hidaka é tão idiota. Hidaka fica surpreso ao ver sua reação. Enquanto isso, como Tio diz isso em um tom alto, as pessoas pedem para eles ficarem quietos na biblioteca. Então, em outro lugar, vê-se que Hidaka está sozinho. Seus colegas de classe estão fazendo esportes, mas ele parece desesperado porque não é bom em esportes coletivos. No final, ele acha que pode ter sorte. Depois disso, um cara vem até ele. O cara pergunta se a perna de Hidaka está bem. Rapidamente, Hidaka responde que sua perna está bem e que apenas torceu levemente. Então o cara pede para Hidaka trazer algum equipamento do depósito da academia. Hidaka parece um pouco irritado, mas no final ele atende o pedido do cara. O cara o agradece por isso. Enquanto caminha, Hidaka pensa que até mesmo ficar sentado parece desconfortável também. Mas não muito tempo depois,
ele para quando vê meninas jogando vôlei. Vê-se que Tio também está jogando e acabou de fazer um smash. Todos parecem impressionados com sua habilidade de vôlei. Isso os faz elogiá-la. Até mesmo Hidaka também não pode negar sua incrível capacidade física. Mas sabendo que ela é uma vampira, ele acha que isso faz sentido. Ele continua caminhando enquanto Tio sai e vê Hidaka também e o segue. Quando Hidaka está procurando o equipamento, Tio de repente diz a ele que ele não deveria estar relaxando. Rapidamente, Hidaka explica que o professor pediu para ele fazer um recado. Depois disso, Hidaka pergunta a Tio sobre sua aula e ela revela que saiu correndo. Sabendo disso, Hidaka diz que é ela quem está relaxando. Então Hidaka pergunta o que Tio precisa. Ele diz a ela que no momento ele não está dando sangue para ela. Mas desta vez não é essa a intenção de Tio. Tio está apenas preocupada porque as pernas de Hidaka estão mancando. Hidaka explica que é apenas uma torção. Depois disso, ele pede para ela voltar rapidamente porque não quer que comecem a surgir rumores estranhos. Com uma cara decepcionada, Tio se pergunta se ela realmente parece tão lamentável. Mas ela diz isso em voz baixa. Hidaka pergunta se ela disse alguma coisa. Mas isso deixa Tio com raiva. Ela diz a ele que não disse nada em um tom bastante alto. Isso deixa Hidaka confuso. De repente, Tio diz que o lugar está tão quente que ela começa a desabotoar a jaqueta esportiva. No fundo, isso faz Hidaka lembrar como Tio disse que é sensível à luz do sol, por isso sempre usa mangas compridas durante o dia. Ele acha que deve ser um pouco difícil para ela, mesmo que não seja da conta dele. Finalmente, Hidaka encontra o equipamento. Ele pega e está prestes a voltar. Mas então a perna de Hidaka torceu novamente. Espontaneamente, Tio ajuda, mas isso faz com que ambos caiam. Tio pede desculpas por isso e explica que talvez ela tenha se mexido demais e também tenha ficado um pouco cansada. Depois disso, Hidaka pensa nas mangas compridas que Tio está usando novamente. Além disso, o calor da sala é muito quente. Ele acha que ela deve ter mais dificuldade do que ele, e nesse estado ela estava preocupada com ele. De repente, Hidaka diz a Tio que ela pode beber seu sangue, se for só um pouco. Tio fica surpresa ao ouvir a declaração repentina. Sabendo disso, Hidaka diz a ela que se ela não precisar, tudo bem. Mas rapidamente, ela diz que precisa. Depois disso, Hidaka só diz para apressar e acabar logo, porque as pessoas realmente vão pensar que ele está relaxando. Tio acha que Hidaka é tão gentil naquele dia e ela suga seu sangue rapidamente. Então Tio agradece e pede para ele cuidar da perna e não se esforçar demais. Depois disso, ele pergunta se são apenas 2 mordidas. Não muito tempo depois, Tio volta para seus colegas de classe. Ela é perguntada onde ela estava por seu colega de classe, mas ela diz que é segredo. À noite, no quarto de Hidaka, ele está pensando demais porque ofereceu sangue para Tio. Ele nem consegue fazer a lição de casa por causa disso, então decide sair para caminhar para limpar a cabeça. Quando está caminhando, descobre que a noite é de lua cheia. Ele começa a amar suas caminhadas noturnas, mas não muito tempo depois, uma garota está chamando ele de longe, e acaba sendo Tio. Então Tio já comprou muitos lanches noturnos no supermercado. Ela diz a Hidaka que é uma coincidência encontrá-lo. Por outro lado, Hidaka percebe que Tio está se vestindo levemente porque é noite. Então Tio pergunta se Hidaka também está comprando lanches noturnos. Hidaka diz que ninguém lhe disse que ele só está indo para uma caminhada. Em pouco tempo, Hidaka se pergunta como ele pode encontrar a principal causa de suas preocupações. Mas sabendo que Tio está comprando tantos lanches noturnos, isso surpreende Hidaka. Tio explica que não é tudo para um dia, mas para mais de 2 dias. Mas ainda assim, Hidaka ainda acha que é muito. Depois disso, Tio muda de assunto para os óculos que Hidaka está usando. Hidaka parece incomum porque usa lentes de contato na escola. Em 1 minuto, Tio pega seus óculos e os usa. Então ela pergunta a opinião de Hidaka sobre como ela fica com os óculos.
Mas Hidaka diz a ela que não consegue ver porque está tudo embaçado. Não muito tempo depois, Chiyo vai beber seu próprio suco. Na mente de Hidaka, ele está maravilhado com o visual noturno de Chiyo e finalmente entende por que outros caras são loucos por ela. Mas então Chiyo percebe que Hidaka está olhando para ela. Ela até diz a ele que seu olhar é meio lascivo. Rapidamente ele nega. Então ele acrescenta que é perigoso para Chiyo se vestir tão levemente assim. Chiyo então pergunta se ele se preocupa com ela. Novamente, ele nega. Depois disso, Chiyo diz a ele que vai ficar bem porque a noite é hora dos vampiros. Isso surpreende Hidaka. Mas como ele já sabe que ela é uma vampira, ele acha que não precisa se preocupar com isso. Enquanto isso, Chiyo pensa que talvez esteja tentando muito soar legal. Não muito tempo depois, Chiyo está prestes a ir para casa. Inesperadamente, Hidaka quer levá-la para casa. Hidaka até fica chocado ao ouvir o que acabou de dizer. Em um instante, ele diz a ela para esquecer. Mas então Chiyo puxa a camisa de Hidaka. Ela pergunta se ele pode fazer um favor para ela. Hidaka responde com uma cara assustadora. Mas ele acaba levando Chiyo para casa. No caminho, Chiyo diz a Hidaka que Sakura disse algo estranho e foi repreendida por Ishiana. Ela acrescenta que todos os dias Sakura simplesmente nunca aprende. Na mente de Hidaka, era para ser apenas uma pequena distração. Ele não pode acreditar como foi assim. Como Hidaka não respondeu a Chiyo, ela pergunta se ele está ouvindo ou não. E ainda na mente de Hidaka, ele se pergunta silenciosamente o que Chiyo significa para ele. Embora seja um pouco tarde para questionar, ele ainda precisa questionar. É apenas um colega de classe, uma vampira problemática ou uma amiga? Ele também se pergunta o que Chiyo pensa dele. Ele se pergunta se Chiyo só pensa que Hidaka não passa de um saco de sangue humano para ela. Não muito tempo depois, Chiyo diz a ele que ele está mais quieto que o normal. Então ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Hidaka fica um pouco surpreso. Depois disso, ele explica a ela que estava apenas pensando em algo. Não muito tempo depois, Chiyo está rindo. Ela diz a ele que estar junto com um amigo como neste momento à noite é meio estranho. Rapidamente, Hidaka confirma quem ela quer dizer como amiga, já que eles nem mesmo conhecem as informações de contato um do outro. Isso faz Chiyo perceber. Então Chiyo pede o contato de Hidaka. Mas Hidaka diz a ele que na verdade está tudo bem se eles não souberem as informações de contato. Ainda assim, Chiyo insiste em trocar as informações de contato rapidamente. No fundo, Hidaka se sente um idiota por pensar demais. Ele acaba dando seu contato para ela. Ele acha que se amigos podem ser tão simples assim, isso é bom o suficiente no momento. Então Chiyo agradece a ele por levá-la para casa. Depois disso, Hidaka diz casualmente coisas inesperadas novamente. Ele diz a ela que deveria estar agradecendo a ela. Certamente isso confunde Chiyo sobre por que ele disse isso, mas ele apenas diz que não é nada enquanto no fundo se sente um pouco aliviado. Quando está prestes a ir, Chiyo o chama e toca sua camisa. Ele presume que Chiyo quer sugá-lo. Mas acontece que Chiyo estava tirando uma foto com ele. Hidaka fica surpreso e se pergunta por que ela fez isso. Chiyo então pergunta se ele pensou que ela iria sugar seu sangue. Mas Hidaka nega. Ele diz a ela que foi apenas o flash que estava muito forte. Ouvindo isso, Chiyo pede desculpas a ele. Eles acabam se despedindo e Hidaka está indo para casa. No caminho para casa, Hidaka está olhando para o contato de Chiyo em seu telefone, percebendo que eles são amigos. Não muito tempo depois, Chiyo envia a foto que eles tiraram antes. Chiyo acrescenta que Hidaka fez uma cara engraçada na foto. Isso faz pensar que ela é realmente irritante. Mas ele salva a foto no final. Em outro lugar, Hidaka recebe uma mensagem de Chiyo. Ela disse na mensagem que está encontrando amigos em um restaurante familiar. Ela também pergunta o que Hidaka está fazendo atualmente no texto dela. Hidaka está olhando para a tela do seu telefone,
se perguntando como ele deve responder a tais mensagens de Tio. Ele está ponderando como responder. Ele pensou se deveria usar emojis ou adesivos, trazer um tópico ele mesmo ou apenas responder alegremente. Mas então, novamente, esses não são realmente o seu estilo, então ele decide apenas ser ele mesmo como sempre. Ele acaba respondendo com apenas uma palavra, dizendo dever de casa. Acontece que mesmo antes de Daka responder, Tio enviou outra mensagem, perguntando se ele está ignorando ela porque demorou tanto para responder. Quando ele finalmente responde, Tio anima e envia outra resposta, perguntando a Hidaka se ele está fazendo a lição de casa sozinho. Hidaka responde perguntando se ela está tirando sarro dele por estar sozinho. Ele parece estar um pouco irritado, embora talvez não realmente. Vendo a resposta de Hidaka, Tio ri. Então Yuzu vem. Ela pede desculpas por deixar Tio esperando. Tio não se importa. Ela percebe que Sakura não está com ela, então ela pergunta a Yuzu. Yuzu pergunta se Tio está esperando há muito tempo. Tio diz que não ouviu nada, mas Sakura sempre se atrasa, então é normal. Yuzu percebe algo em Tio. Ela então pergunta a ela se algo aconteceu com Tio, já que ela parece estar de bom humor. Mas ela apenas ri disso. Sakura entra correndo, ofegante, abaixando-se com as mãos nos joelhos. Ela parece estar sem fôlego. Algumas pessoas no restaurante também notam isso, se perguntando o que acontece com ela. Tio pergunta a Sakura o que há de errado com ela. Yuzu a repreende dizendo que ela está incomodando as pessoas ao redor delas. Então Sakura grita. Ela anuncia que foi traída. Isso deixa tanto Tio quanto Yuzu sem palavras. Acontece que Sakura não foi realmente traída. É apenas que o relacionamento de seu ator favorito foi descoberto e veio a público. Yuzu diz que isso não é traição e que ela se preocupou à toa. Ela também verifica na internet e descobre que é verdade, já que está nas notícias. No entanto, Sakura apenas responde que é horrível, dizendo que isso é uma traição aos fãs. Yuzu pergunta a Sakura se ela gosta do cara. E Sakura diz que ela apoia todos os homens bonitos. Por outro lado, Tio está fora de si, se perguntando se Daka tem uma namorada. Então algo vem à sua mente. Ela se pergunta se sugar sangue conta como traição. Ela parece preocupada. Yuzu pergunta o que está acontecendo porque ela parece preocupada. Tio apenas diz que estava apenas se perguntando onde começa a traição. Isso também faz Yuzu se perguntar. Para Yuzu, começa com um beijo. Ouvindo isso, Tio então pensa consigo mesma que sugar sangue é apenas marginalmente seguro. Mas então, Sakura diz que sair juntos já cruza a linha. Isso faz Tio abaixar a cabeça. Yuzu diz a Sakura que ela é bem rígida sobre esse assunto apesar de seu caráter. Yuzu parece estar insinuando algo aqui. Isso choca Sakura, dizendo que Yuzu quase a chamou de Então Sakura menciona que é raro para Tio se envolver nesse tipo de assunto. Yuzu acrescenta, perguntando a Tio se isso está relacionado ao motivo pelo qual ela estava sorrindo para o telefone mais cedo. Tio fica chocada com isso. Sakura fica ainda mais chocada, dizendo para Tio e Yuzu darem mais detalhes. Tio admite que há alguém que ela tem encontrado ocasionalmente recentemente, e essa pessoa tem estado ajudando-a. Tanto Sakura quanto Yuzu estão ouvindo com interesse. Tio continua perguntando a elas que se ele tem uma namorada e ela não sabia, isso ainda contaria como traição? Yuzu então pergunta a ela, certificando-se de que o relacionamento não é como namoro de interesse ou um caso extraconjugal. Tio nega fortemente a acusação, dizendo que ambos têm a mesma idade. Ela também acrescenta que eles apenas conversam normalmente e às vezes saem para comer. Sakura faz um gesto obsceno com os dedos enquanto diz que está chocada e pergunta brincando a Tio se ela foi corrompida. Yuzu percebe Sakura fazendo o gesto e diz para ela parar. Enquanto isso, Tio nega fortemente que eles estavam apenas comendo e nada mais. Yuzu diz que por enquanto Tio não pode deixar de ficar curiosa sobre aquela pessoa.
Sakura diz que inveja o cara que capturou sua Chiyo. Chiyo exclama que não é disso que se trata. Chiyo diz que realmente não entende de romance e coisas do tipo. Ela apenas pensou que se ele tivesse uma namorada, talvez ela não deveria se envolver. Yuzu diz a Chiyo que pode ser assustador e aconselha-a a simplesmente perguntar diretamente a ele sobre isso. Ela também disse que seria desconfortável deixar as coisas assim. Por outro lado, Sakura diz animada que está lá para Chiyo ouvir suas preocupações. Yuzu lembra Chiyo de contar para ela se o cara se revelar um idiota. Ela vai nocauteá-lo por ela. Sakura acha que Yuzu é assustadora. Chiyo apenas responde rindo, mas ela também acha que quando Yuzu disse isso, não soou como uma brincadeira. Chiyo então agradece tanto Yuzu quanto Sakura, dizendo que graças a elas ela pode se sentir um pouco melhor agora. Sakura diz a ela que não é nada e Yuzu concorda. Então Chiyo chega a uma decisão de que tentará perguntar diretamente a Hidaka no dia seguinte. Essa revelação surpreende Yuzu e Sakura. Sakura pergunta se o Hidaka que Chiyo mencionou é o mesmo cara que também é colega de classe delas. Chiyo congela e percebe que errou. Sakura diz que é exatamente isso que ela precisa ouvir mais sobre. Yuzu diz que não sabia que Chiyo gostava daquele tipo. Chiyo exclama que é por isso que ela disse que não é assim. No dia seguinte na escola, Hidaka está andando pelo corredor enquanto olha para o telefone. Ele se pergunta por que ontem ele não recebeu uma resposta de Chiyo. Ele pensa se ele foi muito seco ou se ela acha que ele está com raiva. Ele não acharia que uma única mensagem de texto poderia deixá-lo tão ansioso. Ele viu Chiyo com seus amigos, fazendo-o parar. Ela estava conversando muito com Sakura e Yuzu. Então Chiyo faz contato visual com Hidaka. Sakura e Yuzu também o notam. Sakura diz a Chiyo que ele está vindo, para o que Chiyo já está ciente. Yuzu pergunta a ela se ela vai perguntar para ele. Percebendo isso, Hidaka pode sentir que elas estão falando sobre ele, mesmo que suas vozes estejam muito baixas. Mas ele apenas continua andando para a sala de aula porque acha que é estranho. Mas então, Chiyo chama seu nome, fazendo-o parar. Chiyo pergunta se eles podem conversar um pouco depois da escola. Hidaka parece um pouco surpreso com isso. No entanto, eles acabam se encontrando depois da escola. Eles estão no terraço da escola. Ele pergunta o que ela quer conversar. Mas Chiyo apenas permanece em silêncio. Hidaka se sente estranho por causa do silêncio. Enquanto olha para Chiyo, ele se pergunta se sua resposta foi realmente tão ruim, já que até o dia anterior, tudo parecia normal. Ele então lembra da cena de mais cedo quando Chiyo estava rindo com seus amigos. Hidaka acha que naquela época, parecia que os três estavam rindo dele. Ele acha que eles estavam insultando-o. Ele pensa consigo mesmo que Chiyo e seus amigos estão no topo da hierarquia da classe, e se pergunta se não seria ruim piorar o relacionamento com eles assim. Então ele pensa que mesmo que ele seja excluído, ele já é um solitário de qualquer maneira, então não mudaria muito. Mas ainda assim, ele se perde em seus próprios pensamentos. Por outro lado, Chiyo também está fora de si. Ela ainda não tem certeza do que deve fazer, pensando que perdeu o momento para trazer o assunto à tona. Depois do dia no restaurante, ela ficou estranhamente consciente porque Yuzu e Sakura a provocaram tanto. Ela também acha que estar sozinha com o Hidaka no terraço depois da escola parece uma confissão. Então ela se arrepende, pensando que talvez devesse ter trazido o Yuzu e a Sakura com ela e descobrir naturalmente. Após um longo silêncio, tanto a Chiyo quanto o Hidaka começam a dizer algo ao mesmo tempo, tornando a situação mais embaraçosa. Então a Chiyo pergunta ao Hidaka o que ele queria dizer, ao que ele responde que não é nada. Outro silêncio constrangedor. Chiyo acha que é ainda mais estranho porque eles falaram ao mesmo tempo. Ela também pensa consigo mesma que normalmente não se preocuparia com algo assim. Ela só precisa perguntar normalmente, mas ainda está insegura, ansiosa por ele já ter uma namorada. Hidaka também acha que perdeu a chance de explicar sobre ontem porque eles falaram ao mesmo tempo,
o que tornou a situação mais embaraçosa. O celular dele toca no bolso. Ele olha para o bate-papo deles de ontem, pensando que talvez tenha sido culpa dele afinal. Ele se sente estranho e se pergunta por que está se sentindo um pouco desapontado quando deveria conseguir seguir em silêncio se for rejeitado. Ele se pergunta se é porque eles disseram que ele é amigo deles que ele está assim. Hidaka lembra que, ao mudar de escola tantas vezes, inconscientemente tem rejeitado se aproximar de qualquer pessoa para evitar se machucar. Então ele finalmente se dirige a Chiyo. Ele diz a ela que ficará bem, então ela não precisa se conter. Chiyo pede desculpas por deixá-lo preocupado mesmo que ela tenha sido quem o chamou. Ela começa a dizer outra coisa, mas ainda hesita. Depois de um segundo, ela solta perguntando ao Hidaka se ele acha que chupar sangue conta como traição. Hidaka fica confuso. Ele pergunta por que ela está perguntando isso do nada e diz que não entende o que ela quer dizer com isso. Chiyo diz a ele que começou a pensar que chupar sangue enquanto tem uma namorada pode ser errado. Hidaka pergunta se não é tarde demais para perguntar isso. Chiyo o pressiona para responder. Ele então solta que não sabe já que nunca teve uma namorada antes, dizendo que dizer isso em voz alta faz Hidaka se sentir triste. Chiyo então pergunta e as garotas que ele gosta, mas Hidaka diz que não há ninguém. Após a revelação de Hidaka, Chiyo se sente aliviada, dizendo que agora ela pode chupar sem preocupações. Hidaya fica chocado, perguntando por que ela pensaria nisso, e Chiyo diz porque ele disse que não tem namorada. Hidaka confirma, mas ainda assim, ele pergunta a ela e o consentimento dele então. Chiyo parece entender, mas então ela pergunta a ele se ele vai avisá-la quando ele tiver uma namorada. Hidaka nega que não seja esse o tipo de coisa. Então Chiyo pergunta a Hidaya se agora é um bom momento já que eles estão sozinhos. Hidaka fica um pouco surpreso, dizendo que o rosto de Chiyo parece um pouco assustador. Ainda assim, Chiyo crava os dentes no pescoço dele e começa a chupar seu sangue. Depois que ela terminou, ela diz que por alguma razão ficou mais gostoso que o normal, e ela acha que talvez seja porque ela se sente aliviada. Hidaka parece um pouco mal enquanto toca o pescoço. Chiyo percebe isso, dizendo que o rosto dele está estranho. Hidaka então cai no chão. Chiyo se pergunta se ela chupou demais e pede desculpas a Hidaka. Enquanto ele está deitado no chão, Hidaka pensa consigo mesmo que está começando a querer uma namorada. Mas primeiro, ele precisa encontrar alguém que goste. O dia muda, e Hidaka está visitando uma locadora de DVDs. Ele está procurando pelos DVDs para encontrar um determinado DVD. Ele pega uma pilha de DVDs. O título, Breaking Bad, está escrito nele. Ele disse para si mesmo que naquele dia seria o festival de drama estrangeiro noturno pelo qual ele estava curioso. Ele está parado no autoatendimento, pensando que também precisa preparar alguns sucos de lanches. Então alguém bate em suas costas e chama seu nome de trás. Ele acha que era Chiyo, mas quando ele se vira, acaba sendo a Sakura. Hidaka não sabe o que fazer. Sakura pede desculpas a ele se ela foi muito direta. Então Sakura pergunta a ele e tem certeza se ele sabe quem ela é com modéstia. Hidaka fica um pouco confuso e confirma que a conhece já que estão na mesma sala de aula. Ele se pergunta por que ela de repente fica tão tímida. Sakura então diz que é um alívio. Ela diz a ele que ouviu falar dele pela Chiyo e que não havia falado com ele antes, então ela ficou curiosa e decidiu falar. Hidaka se pergunta exatamente o quanto ela ouviu e se é sobre as coisas de vampiro. Sakura revela que na verdade ela estava pensando que a coisa entre ele e Chiyo poderia ser sobre namoro por interesse no início e ficou preocupada. Isso deixa Hidaka chocado. Sem realmente responder ao que Sakura disse, Hidaka diz que vai para casa. E esclarece que não está acontecendo nada com a Chiyo. Ele pensa consigo mesmo que não deixará sua paz ser perturbada ainda mais. No entanto, Sakura não o deixa escapar tão facilmente. Ela diz que estava curiosa sobre o que ele pediu emprestado e com uma expressão esperançosa pergunta se poderia ser algo safado.
Isso deixa Hidaka um pouco estranho, mas ele mostra a ela o que pediu emprestado, que é um drama estrangeiro. Sakura diz que ela não assiste muito essas coisas. Então Sakura está agindo tão tímida e fofa, o que o faz perguntar se ela comprou algo. Mas ela diz que é segredo. Isso irrita Hidaka. Sakura pergunta a ele se não seria melhor usar um serviço de assinatura para esse tipo de coisa. Mas o drama estrangeiro que Hidaka escolheu não é disponível para streaming. Ele diz a Sakura que prefere procurar diretamente em lojas como essa, já que eles podem encontrar encontros inesperados, então ele gosta. Sakura fica um pouco surpresa com o que ele disse, mas ela diz que entende o ponto dele. Hidaka acrescenta que só de olhar para os DVDs todos alinhados o deixa animado, e ele também costuma comprar mangás apenas com base na capa. Lá dentro, Hidaka, na verdade, se sente feliz se ela entende isso, mas então se pergunta por que ele se sente como se estivesse sendo encantado. Sakura percebe que ele só pediu emprestada a segunda temporada da série e pergunta a ele sobre o primeiro. Hidaka diz que já assistiu ao primeiro recentemente e achou interessante. Então ele pediu emprestada a sequência. Sakura entende, e então ela diz para ele esperar por ela enquanto ela vai para dentro da loja. Quando ela sai, ela o informa que pediu emprestado o mesmo que ele. Ela diz que é porque assim eles podem discutir suas opiniões sobre o drama, e isso parece divertido. Hidaka fica atordoado, mas não rejeita a ideia dela. Pelo contrário, ele acha que os garotos populares são incríveis. Então Sakura revela que conversar com ele realmente muda a impressão que ela tem dele. Hidaka fica surpreso com o que ela diz. Sakura pensou que ele era frio desde o início porque ele transmite uma aura de não querer ninguém perto dele na escola. Em sua mente, Hidaka diz que quer passar o tempo o mais quieto possível. Sakura também lhe diz que as pessoas dizem que ela parece assustadora e esquisita, o que Hidaka acha um pouco chocante. Sakura diz a ele que achou um desperdício que ele seja um cara tão bonito. Hidaka fica atordoado e confuso. Então Sakura diz que não é bom julgar as coisas sem conhecê-las, e que ela está feliz por ter conversado com ele. Em seguida, ela pede para trocar informações de contato. Hidaka concorda, não tendo coragem de recusá-la. Mas ele também sente que sua paz está ficando mais distante, mas não se sente mal, o que é estranho. Finalmente, Sakura se despede e diz para vê-lo na escola. Quando Hidaka começa a voltar para casa, ele ouve Sakura exclamar de dor. Ele a encontra já no chão. Ele corre em direção a ela e pergunta se ela está bem. Sakura diz que tropeçou porque não estava olhando para trás. Hidaka tenta ajudá-la a se levantar enquanto Sakura pede desculpas por mostrar a ele um lado tão estranho dela. Hidaka fica chocado, virando a cabeça para o outro lado. Sakura também fica confusa com a reação dele, então ela percebe o que acontece e rapidamente se recompõe. Ela acha que deve ter mostrado demais para Hidaka, já que está usando uma saia tão curta. Sakura também diz que agora ela sabe que Hidaka é safado, o que parece ser mais importante para ela. Mas não é isso que Hidaka quis dizer. Ele aponta atrás de Sakura, para o que ela fica um pouco confusa no início. Acontece que há alguns livros ou DVDs que Sakura pegou emprestado. Um deles fala sobre técnicas para fazer as pessoas gostarem de você. Sakura fica surpresa e fica envergonhada, dizendo que não é o que parece. Ela diz que aqueles não são dela, e que apenas foi pedida para fazê-lo. Hidaka pensa consigo mesmo que as pessoas podem ser tão imprevisíveis. Outro dia, outra aula passou. Sakura exclama animada dizendo que a aula de hoje acabou. Ela oferece a Yuzu ir a algum lugar depois da escola, e Yuzu parece concordar. Yuzu percebe que Chiyo está se sentindo mal, curvada sobre sua mesa. Ela pergunta o que há de errado com ela. Chiyo informa que está pensando no exame final e isso a deixa deprimida. Yuzu pergunta se é na próxima semana já. Sakia pergunta a Chiyo se ela definitivamente teve dificuldade com as provas intermediárias.
Então Yuzu sugere que elas deveriam ir direto para casa naquele dia. No entanto, Sakura parece ter outra coisa em mente. Então ela vê Hidaka e diz que acabou de pensar em algo bom. Yuzu pergunta o que é, Sakura chama Hidaka. Isso surpreende não apenas o próprio Hidaka, mas também Yuzu e Chiyo. Acontece que a ideia de Sakura era ter uma sessão de estudos na casa de Hidaka. Ele parece concordar com essa ideia, embora com o coração pesado, já que agora estão na frente da porta dele. Antes de Hidaka abrir a porta de sua casa, ele parece estar se arrependendo dessa ideia. Ele pensa consigo mesmo que não há como eles terem uma sessão de estudos em sua casa. Mais cedo, ele estava tão ansioso para não se destacar que acabou concordando na hora quando Sakura ofereceu sua ideia. Ele então disse às 3 meninas para esperarem um momento, pois ele vai arrumar um pouco o quarto, mesmo que ele tenha certeza de que não há nada constrangedor para ser visto, mas ainda assim apenas para garantir. Ele entra e fecha a porta. As meninas conversam enquanto esperam. Chiyo não tem certeza se realmente não era um incômodo para Hidaka, ao que Sakura diz que ele disse que estava tudo bem e Chiyo está apenas pensando demais. Yoji diz que ela sente que ainda foi bem insistente. Chiyo então pergunta a Sakura quando ela se tornou amiga de Hidaka. Mas antes que Sakura possa responder a pergunta, Hidaka abre a porta, encontrando as meninas conversando entre si, o que o faz pensar que elas estavam falando dele pelas costas. Mas ele não insiste nisso e pede que elas entrem. Dentro do quarto de Hidaka, Sakura diz que é emocionante estar na casa de outra pessoa, o que deixa Chiyo um pouco confusa. Yoji apenas diz que o lugar é bem limpo. Hidaka diz que vai preparar um chá para elas. Depois que Hidaka sai, Sakura diz com bastante entusiasmo que é hora de procurar revistas para adultos, mas Yoji a impede de fazê-lo. Hidaka ouviu o que Sakura disse, mas ele pensa consigo mesmo que não existem tais coisas. Chiyo vem até Hidaka enquanto ele está preparando o chá. Ela diz que pensou que deveria cumprimentar os pais dele, mas parece que Hidaka mora sozinho. Hidaka confirma dizendo que seus pais são transferidos com bastante frequência, então ele recebeu permissão para morar sozinho assim que começou o ensino médio, e ele parece estar bem com isso. Chiyo diz que ele é surpreendentemente responsável, ao que ele pergunta o que ela quer dizer com surpreendentemente. Então ele pede a Chiyo para levar um pouco de chá para as meninas se ela estiver livre, e Chiyo faz isso com prazer. A sessão de estudos está a caminho até que o relógio marca 17h13. Hidaka explica a Yuju como resolver algum problema de matemática e ela o agradece. Hidaka parece aliviado por eles estarem realmente tendo uma sessão de estudo séria, já que não tinha certeza de como seria no início. Sakura está lendo um mangá que pertence a Hidaka, e ela diz a ele que o mangá é muito divertido. Yoji diz que Sakura está muito relaxada. Sakura diz que terminou sua lição de casa e não tem nada para fazer. Esse pequeno fato parece ser uma grande surpresa para Hidaka, especialmente sabendo que Chiyo ficou em 3º lugar na sua turma entre aquelas 3 meninas. Hidaka pensa consigo mesmo que você realmente nunca sabe como uma pessoa é. Então ele percebe que Chiyo está tendo dificuldades com seus estudos. Ele pergunta se ela está bem, mas isso não parece ser o caso. Chiyo está frustrada. Yuju oferece a ela que tire uma pausa, mas Chiyo rejeita a ideia dizendo que está quase terminando de resolver o problema. Então Sakura parece ter outra boa ideia. Ela diz que um cérebro cansado precisa de coisas doces para comer, então ela pede a Yuju para ir comprar alguns doces juntos. Yuju pergunta por que a mudança repentina de eventos, mas ela concorda. Ambos seguem seu caminho para comprar alguns doces. Hidaka pensa consigo mesmo que também se sente cansado. É a primeira vez que ele recebe pessoas em sua casa e ele está realmente nervoso. Então Chiyo exclama que resolveu o problema, mas então ela percebe que Yuju e Sakura se foram. Então ela pergunta a Sadaka para onde elas foram. Ele informa a Chiyo que elas saíram dizendo algo sobre doces. Chiyo diz que também queria ir e Hidaka responde brincando que ela simplesmente não quer estudar. Chiyo ri, um pouco tímida por ele ter descoberto. Então ambos ficam em silêncio.
Então ambos, ao mesmo tempo, percebem que estão sozinhos, apenas eles dois no quarto de Hidaka. E aí vai outra situação embaraçosa entre eles novamente. Enquanto isso, Yuju e Sakura estão a caminho de comprar alguns doces. Enquanto caminham pela rua tranquila, Yuju pergunta a Sakura se o fato de ela não incluir Chiyo e Hidaka era para deixá-los sozinhos. Sakura pergunta timidamente se era tão óbvio, mas não nega. Então ela pergunta a Yuju sobre sua opinião sobre o que está acontecendo entre Chiyo e Hidaka. Yuju não sabe muito bem como responder. Sakura então pergunta a ela novamente se Hidaka se revelar um idiota, ela vai bater nele. Yuju apenas diz para ela calar a boca e diz que ela realmente não vai bater nele. Ela acrescenta que eles realmente se combinam muito bem. Ela então diz a Sakura para fazer um pequeno desvio e esta concorda animada. De volta à casa de Hidaka, Chiyo e Hidaka ainda estão em outro silêncio constrangedor. Então Hidaka pergunta a Chiyo, embora nervosamente, se ela conseguiu resolver seu problema de matemática. Ele pergunta se ele pode verificar seu trabalho. Chiyo concorda. Hidaka verifica o trabalho de Chiyo, mas parece estar distraído acalmando sua própria mente, pensando que já houve momentos em que eram apenas eles dois antes. Ele precisa manter a calma. Chiyo pergunta o que ele acha de seu trabalho, mas ele apenas responde com sim, sem realmente se concentrar. Isso faz Chiyo pensar que seu trabalho está principalmente errado. Ela fica frustrada novamente e começa a desistir dele. Ela percebe que precisa de ajuda. Hidaka tenta melhorar seu humor dizendo que as pessoas têm seus próprios pontos fortes e fracos. Ele diz que Chiyo é incrível nos esportes. No entanto, isso não parece ter o efeito desejado, pois Chiyo apenas conclui que ela é apenas uma cabeça de músculo com uma cabeça vazia então. Hidaka percebe que ela está emburrada, o que ele acha para si mesmo é tão problemático. Ele tenta acalmá-la novamente, dizendo que há muitas inscrições para o ensino médio nesta época. Mas Chiyo diz que esta é a primeira vez que ela consegue frequentar a escola adequadamente, ainda se sentindo desanimada e emburrada. Hidaka está confuso com o que ela acabou de dizer, mas Chiyo apenas diz para ele não se importar. Hidaka acha que deveria ajudá-la. Ele diz a ela que ela apenas se lembrou de todas as fórmulas iniciais erradas. Chiyo então percebe isso. Hidaka diz a ela que os próprios cálculos estão corretos e pede a ela para tentar um pouco mais. Ele também diz que vai ajudá-la ao máximo. Ele acrescenta que também vai dar uma recompensa para ela. Chiyo ficou chocada com essa declaração, mas ele parece estar confuso sobre por que ela fica tão chocada. Chiyo apenas ri e diz que a maneira de Hidaka dizer isso é fofa. Hidaka diz que se Chiyo apenas vai provocá-lo, ela pode esquecer sua oferta. Chiyo pede desculpas rapidamente e diz que fará o seu melhor, então pede a ele para dar a recompensa. Depois, Chiyo então tenta resolver os problemas novamente. Ela realmente se envolve nisso. Depois de algum tempo, ela terminou e Hidaka verificou seus trabalhos. Desta vez, ela acertou todas as respostas. Ela diz felizmente que finalmente conseguiu, jogando seu corpo para deitar de costas. Hidaka elogia seu bom trabalho. Então Chiyo se anima novamente, perguntando se a recompensa é o que ela imagina ser. Hidaka diz a ela que ela de repente ficou tão energética. Hidaka apenas puxa a gola da camisa, mostrando-lhe o pescoço. Chiyo então vai morder seu pescoço para sugar seu sangue. Enquanto ela faz isso, Hidaka pensa que deveria estar acostumado a isso agora, mas ele sendo sozinhos em seu próprio quarto o deixa excessivamente consciente. No entanto, Chiyo para isso deixa Hidaka confuso. Chiyo diz que ainda não é bom, mas Hidaka não tem ideia do que ela quer dizer com isso. Chiyo explica que por ser salgada e tê-lo preocupado antes, ela apenas causou problemas para Hidaka, mas ele a tranquiliza dizendo que ela conseguiu resolver tudo então. Chiyo apenas diz que
Ela não fez o seu melhor, então ela não merece uma recompensa. Hidaka diz que ela não acha que isso é verdade. Chiyo diz a ele que realmente fará o seu melhor e pergunta se ela pode pedir a recompensa novamente após o exame final. Hidaka quer dizer outra coisa no começo, mas ele não consegue pronunciar as palavras, então ele apenas diz que entendeu. Chiyo está dizendo a Hidaka que é uma promessa quando a porta se abre e Sakura entra, anunciando que ela e Yuzo estão de volta. Tanto Chiyo quanto Hidaka ficam surpresos. Sakura sorri e pergunta se eles estão ficando mais próximos, mas Chiyo tenta negar dizendo que foi porque suas pernas ficaram dormentes e ela caiu. Yuzo só diz para dizer que foi isso. Chiyo não pode acreditar que Yuzo também está nisso.